Bom, agora vamos falar sobre algo que muitas vezes é incompreensível. Eu não estou falando da fatura do cartão de crédito. Ah, não é isso não. Mas envolve o choro também. Quando tiver aquela fatura, cai em lágrimas, né? Mas nesse caso é do bebê. E você, já conseguiu coordenar o sono do seu filho? Ou espera ele abrir aquele berreiro? Pois é, para entender melhor o sono dos pequenos, a gente vai receber uma bonitinha que quando vem aqui no Todo Seu faz o maior sucesso. Ela é enfermeira obstetra e consultora do sono materno infantil pelo International Maternity Parenting Institute. Ela vai desmistificar alguns mitos e verdades sobre o tema. Estou recebendo, já é a nossa parceira, a Cíntia Kauzinski. E aí, meu amor, como vai você? Cíntia, não precisa levantar aqui. Faço questão. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Hoje você não veio com os bebês, né? Não, hoje eu não trouxe a boneca. Tá bem hoje pra ela você aqui? ficou, tá ótimo. Bom, essa história de choro de bebê, meu Deus do céu, eu tive 3. Socorro. Quem dera, né? Fosse uma coisa tão simples, você colocar a criança no berço ou na cama, numa determinada hora, ele embalava aquele sono profundo, maravilhoso, até o dia seguinte. Seria tão bom. Não sei se tem pai sortudo, eu não fui. É assim mesmo ou não? A grande maioria das vezes, assim, a expectativa de que o bebê vai dormir a noite inteira é bem irreal. Principalmente no começo. Sim, meu Deus do céu. Então, assim, o bebê precisa mamar, né, Sim, de madrugada. Sim. Então, assim, tanto que a consultoria do sono, ela só começa a atuar pelo menos com o bebê com 3 meses, pensando em rotina, mas atuar mesmo a partir dos 6 meses. Esse Parental, sei lá, instituto que você fez parte, ele tem representação no Brasil ou não? É um curso online. Ah, é online, online. Online. Tá aqui, olha, International Maternity and Parenting Institute. E é online isso? É online, é um curso online. E assim, aí tem as aulas, os dias e horários, é um curso extenso até. E eu fiz grávida da 3ª. Porque daí eu pensei, eu vou levar esse negócio a sério, eu vou seguir isso aqui, porque eu vou testar. Ela chorou menos? Nossa, não, ela é um anjo para dormir. Ah, que coisa de sonho. Deu super certo. Meu Deus. Super certo. Então, assim, eu tenho o hábito de dar essas dicas, algumas das coisas que a gente vai falar hoje, nas visitas de pós-parto. Né, para ajudar as mães a já entenderem como o sono funciona, na verdade, porque a consultora do sono ela pode atuar num problema do sono, então eu te ajudo a fazer seu bebê dormir melhor, ou o que eu faço, na verdade, é pensar na profilaxia disso, né, prevenção dos distúrbios do sono, entendendo como o sono funciona. Que, aliás, a própria medicina moderna investe muito nisso, né? Hoje em dia, né? Com certeza. Se estuda muito sobre o sono e sobre a prevenção de tudo. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui e eu quero saber se isso é mito ou se é verdade, Cíntia. Vou começar com o primeiro. Aí, muitos bebês dormem a noite inteira. Isso é mito ou é verdade? Muitos é mito. Alguns dormem. Meu Deus! Mas é mito. Eu queria tanto ter um bebê que dormisse a noite inteira. Não conseguia. Não. Não. Com nenhum dos 3. Barbaridade. Então é mito. É um mito. E assim, existem... se fala muito, né? Acho que as mães, quando se encontram sei lá, no pediatra. Seu bebê dorme a noite inteira? Isso é uma pergunta que, assim... E todas respondem, não, eu sei, o meu também não. Então, assim, parece que a gente que fica com privação de sono no pós-parto, né? Almeja o bebê dormindo a noite inteira. O grande problema é essa expectativa, né? Exatamente. Que eles vão dormir a noite inteira. Eu acompanhava, sempre acompanhei pediatra, todas as visitas ao médico eu fazia junto. Então, eu queria descobrir o porquê dessa história, né? Meu terceiro nasceu com defeito físico, então, em função disso, ele chorava muito, porque ele nasceu sem uma parte da boca. Não é lábio leporino, essas coisas, não. Não tinha boca. Fez uma boca... Não podia mamar. E quando mamava ar. Então ele só chorava uma vez na vida. De manhã à noite. Só isso aqui. Só isso. O resto estava tudo bem. Bom, agora tem isso aí. Tem uma outra aí. Que essas sonecas que falam, né, que o bebê tira essa soneca durante o dia, né? No claro, durante o dia. Ajuda o bebê a dormir melhor à noite. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito.
e assim, que eu acreditava muito, piamente, assim, para mim isso era um fato. Pra mim também. Não é de dia você dorme no claro, porque aí o bebê sabe que é dia, e Tá. à noite você dorme no escuro para o bebê saber que é noite. O bebê não tem a menor noção do que é dia e noite, né? Começa por aí. Tá. E aí falando, se a gente for falar assim do nosso sono, imagina que a gente vai ter ali 1 hora de soneca depois do almoço. Tá. Você tem 2 opções: deita na sua cama, confortável, conhecido, tudo apagadinho, uma temperatura ótima e dorme 1 hora. Ou dorme 1 hora também no seu quarto com tudo aceso. Quando você vai acordar melhor? Eu acho que quando tiver tudo apagado, né? A gente acorda com uma sensação de, nossa, quanto tempo eu dormi? Que horas são? Cadê, né? O que está É. acontecendo? Nossa, e a gente acorda meio perdido, porque a Claro. gente atinge um sono mais profundo, que revigora. Porque a gente fala sono, né? O sono não é só para descansar. O sono serve para ajustar todas as nossas funções orgânicas. Claro. Né? Existem estudos com ratos que você coloca a ratinha para andar ali naquela rodinha, né? Ela Tá. fica ali andando, a hora que ela dorme, ela cai na água. Então ela precisa voltar. Então ela não pode dormir, ela fica o tempo todo andando. 48 a 72 horas as ratas morrem de falência múltipla de órgãos. Então, assim, o sono não é um capricho, né? O sono é necessidade humana básica. Você fica 1 semana sem comer, você não fica 2 dias sem dormir. É, por aí. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Bom, dá para fazer um comparativo com adulto, né? Que você acabou de fazer isso, né? Mas tem uma outra coisa. Tem gente que dizia que segurar o bebê acordado no fim do dia melhorar muito. Pra Olha, dormir tá ali, ó. melhor à noite. Melhor, é melhor segurar o bebê acordado no fim do... Eu acreditei nisso o tempo inteiro. É Não? muita gente. E eu acho que por um tempo eu acreditei, depois eu vi que não deu muito certo. Mas é fato que a maioria das pessoas acredita nisso. Só que o que acontece? Deixa ele acordado que à noite ele vai dormir. Exatamente. Só que Nada. ele vai ficando estressado, porque o cansaço leva a um estresse. Claro. Por quê? Porque a gente mexe com o hormônio. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele se eleva nessas condições. Então, quanto mais cansado, quanto mais exausto o bebê tá, maior a produção de hormônios de estresse. E mais difícil vai ser o adormecer. Tá. Então, vai ser mais difícil para dormir e, sob o efeito de hormônios de estresse, vai ser difícil permanecer dormindo também. Entendi. Então, o bebê vai ter mais despertares Entendi. noturnos se a gente faz isso. Então, o ideal é pôr o bebê para dormir quando ele está cansado, mesmo que seja o fim da tarde. A gente pode até ajudar o bebê a acordar mais rápido, não deixar dormir muito, porque senão também vai encavalar com o sono da Sim. noite. Mas deixar o bebê acordado e exausto não é uma boa alternativa. Agora, Cíntia, o que pode acontecer quando o bebê dorme mal? É assim, muito mal pode interferir até no crescimento, no ganho de Uau. peso, a irritabilidade, né? Sim, sim. Começa a se tornar um bebê difícil. Muitas vezes na consultoria do sono a gente vê que não é o bebê que é difícil, era um bebê que dormia pouco. Né? E a gente fala muito isso de sinais de sono. Às vezes a mãe fica olhando para o bebê tá brincando, fala, não, o bebê tá bem, deixa, ainda não tá na hora. De repente o bebê dá um piti, só que ele já está com os hormônios muito alterados, ele está exausto demais e o adormecer é mais difícil. Entendi. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem também o caso da melatonina, né? Porque eu ouvi falar que os bebês recém-nascidos não produzem melatonina, é verdade isso? É verdade, é verdade. Não Então vamos produz. botar aí. Vamos botar aí na tela para todo mundo ver. E assim, para que serve, Aí, ó, né? bebês Que recém-nascidos bonitinho. não produzem melatonina. Então esse hormônio do sono não existe. Demora a ser fabricado. Tá. Mas tem um jeito da gente induzir a fabricação desse hormônio artificialmente, que é absorver pela retina a luz solar. Então, é como se mandasse uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, agora está de dia, dali tantas horas vai ser noite, hora de dormir. Então, tanto que se a gente vai, por exemplo, para uma viagem, tem um fuso horário grande, vou para a Austrália. Tá. Você vai procurar ali dicas para entrar no fuso horário. As dicas vão ser, nos 2 primeiros dias, fazer passeios ao ar livre. Por conta dessa absorção de luz solar, que manda uma mensagem para o nosso cérebro de agora é dia, e vai produzir melatonina, que vai fazer com que a gente relaxe no final do dia e à noite para dormir. Então, que isso bela ajuda. E aí é legal porque as mães geralmente levam o bebê para banho de sol. Só que o que elas fazem? Puxa os bracinhos e põe o sol nas perninhas e nos bracinhos, mas tampa o carrinho e o rosto do bebê. E aí, para a produção de melatonina, não é legal.
Então o bebê precisa ter contato com a claridade mesmo. Mesmo que ele feche os olhinhos, não tem problema. Só essa claridade já faz esse efeito. Entendi. Ainda Então, fixa uma vitamina D. com certeza. Ai, ai. Agora, rotina, outra coisa que eu queria saber se é mito ou verdade. Rotina auxilia no ritmo de sono do bebê. Super, né? No nosso também, né? No nosso, então. Não é? Claro. A gente percebe na gente, imagina numa criança. Mas eu sempre falo assim, é importante ter rotina, mas o bebê não tem relógio. Então, para o bebê, 7h30, 7h45, 8, 8h15, é a mesma coisa, é uma rotina. Então, a mãe não precisa ficar escrava dos 7h45. Ah, tá. Né? É uma rotina flexível. Eu não flexibilizava, não. Geralmente as pessoas são muito categóricas na rotina. 8 horas. Não é 8h05, são 8 horas. E o bebê não tem relógio, Claro. né? Então a gente pode flexibilizar um pouquinho, Tá. mas a rotina é muito importante. O bebê não tem muita noção de dia e noite. E a rotina do bebê é mamar, faz xixi, faz cocô, troca a fralda, mama, faz xixi, faz cocô, troca a fralda, tudo sempre igual, né? Mesma coisa, E aí vai crescendo, começa a brincar um pouquinho, e aí as coisas vão entrando na rotina. Mas tem uma coisa que já começa desde o primeiro dia de vida do bebê, que eu tenho como um marcador de rotina, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, que é o banho. Então, assim, o banho quentinho, o bebê relaxa. Se eu der o banho sempre no mesmo horário, ele entra como um marcador de rotina para o bebê. É a única coisa diferente que eu tenho ao longo de 24 horas. Entendi. E isso atua no sono, porque o banho relaxa. Geralmente o maior período de sono do bebê é depois do banho. E essa história de ritual do sono? O que é isso? São pequenas coisas que a gente vai fazer antes do horário do bebê dormir, que vão dizendo para ele que está chegando a hora de dormir. Então, por exemplo, o banho é um. Tá. Banho, troca a fralda, mama. O bebê vai crescendo, a gente pode dar um banho, ler um livrinho com o bebê, mama, escova os dentinhos e aí vai dormir. Então essas pequenas coisas que a gente faz até a hora do berço chama ritual de sono. E quando a gente faz isso todos os dias, a minha filha já fala assim para mim, apagar a luz, sentar na cadeira. Agora a Nina vai mamar. Então ela já sabe tem o que vem. Bonitinho. Então isso é muito legal. E esse ritual do sono auxilia em adormecer mais tranquilo? Tá ali, ó, mito ou verdade? Verdade, verdade. O ritual de sono ajuda muito porque o bebê acaba lidando com algo previsível. Tá. Né? Os bebês tendem a querer brincar no horário de dormir, a querer fazer qualquer coisa para não dormir. Meu filho de 11 anos ainda está nessa, né? Qualquer coisa menos dormir. E se eles começam a perceber, igual, não é? Cíntia, Nossa, é uma coisa. Eu posso hoje? Não, não pode. Agora você vai dormir. Mas assim, eles tentam. E quando o bebê percebe que tem isso, depois aquilo, depois é o sono, ele se entrega, ele já entendeu, então não precisa brigar, né? Ele não vai ganhar, se ele chorar, a gente vai continuar ali, é hora de dormir, então acho que fica mais fácil para ele aceitar. Com 11 anos eles são malucos, é uma coisa assim. Mãe, eu posso andar de bicicleta no telhado? De velocípede, aliás, no telhado? Ficou louco, menino. Será você pode comprar para mim um lança-chamas do exército? Oi. Você ficou doido? Mãe, então eu posso comer aquele biscoitinho que está guardado naquela isso. gaveta? Depois de tudo Eles isso... vão assim. O biscoitinho pode. Porque não podia anteriormente, né? É lógico. Agora, mito ou verdade? O bebê deve ser colocado para dormir nos primeiros sinais de sono. Isso é super mega verdade. E assim, existe uma coisa que chama janela de sono também, que é o tempo. É uma tabela que, de acordo com a idade da criança, diz o quanto tempo que ela fica acordada e quanto tempo que ela deve voltar a dormir. Então, por exemplo, um bebê de dias é 40 minutos. É o tempo de acordar, mamar um pouquinho, trocar uma fralda e adormecer novamente. E esse intervalo vai aumentando. Isso é uma das coisas que eu segui muito com a Carolina. Eu olhava a hora que ela acordava e pensava, tal hora ela tem que dormir de novo. E se você se baseia pela nova hora dela dormir e não pelos sinais de sono, adormecer é muito mais fácil. Entendi. Né? Eu tenho um exemplo assim nosso também. A gente está acostumado a dormir ali todo dia, sei lá, 10h30 da noite. Você deita na cama e adormece.
Se passa muito tempo, você está numa festa, você chega tão cansado que o adormecer já não é tão fácil. Exatamente. Né? Vira para um lado e vira para o outro, e ajeita aqui, não consegue dormir, a cabeça vai e volta. Então, quando a gente vai antes dos sinais de sono, é muito melhor. Bom, eu falei dos primeiros sinais, né? Que sinais podem ser esses? Coçar o olhinho, Tá. ficar irritado, bocejar. Então a criança está brincando. E aí você já sabe, opa, tá? Esse é o primeiro sinal. Ficar irritado, chorar, jogar o brinquedo longe, aí já passou do ponto. E se o choro chegar, o que a gente faz? Precisa acalmar para depois colocar para dormir. É como Então, se assim, fosse para festa, para balada, odeio tudo isso. Não é? E o acalmar, não é o acalmar no para dormir. O acalmar pode ser pegar um livro, tá fazendo uma brincadeira muito de pular, senta, brinca aqui com o bonequinho mais calmo, e aí depois dormir. Dormir no colo ou no berço? O bebê, ele precisa emendar um ciclo de sono leve, profundo, leve, profundo, leve, profundo. Quando ele sai do sono, quando ele entra em sono leve de novo, para ele atingir o profundo, geralmente ele vai procurar o que ele estava fazendo antes. Tá. Então, se o meu bebê dorme comigo chacoalhando, ele vai dizer, opa, acordei, cadê? Por que minha mãe não está aqui me chacoalhando? Né? Se ele acorda, se ele dorme, por exemplo, sugando no seio, ele vai acordar e dizer, ué, meu peito estava aqui, cadê o peito? Cadê a mamadeira? E ele vai procurar por isso. Então, assim, o ideal é que a gente coloque o bebê, ele pode, assim, ficar pesado no colo, aquele soninho leve, mas pôr ainda em sono leve no berço. Sono leve é a hora que ele ainda se mexe, os olhinhos ainda vibram um pouquinho, e a hora que você põe no berço ele dá aquela última ajeitadinha. Não é aquele bebê que você põe no berço pesado, que ele não se mexe mais. Pode até abrir o olho e voltar a dormir. Tá. Isso faz com que, provavelmente, a hora que ele entre em sono leve, ele se reconheça daquela mesma maneira e emende um ciclo de sono depois do outro. Muito legal. Dormir na cama dos pais nunca, né? Eu acho que se não incomoda os pais, ok. Eu acho que cama compartilhada é uma opção da família. Para mim, não funciona. Porque eu quero me virar, né? Eu quero... esmagar o bebê. Exatamente, exatamente. Cíntia, querida, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Obrigada né? a você. A Cíntia Kauzinski, ela é enfermeira obstetra e consultora do sono materno-infantil pelo International Maternity and Parenting Institute. Thank you a lot. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Obrigado.